ficou com uma dúvida com relação às últimas aulas, tudo aquilo que a gente conversou, tudo aquilo que a gente falou, plataforma, saga? Alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente começar? Não? Tranquilo? Bom, seguinte, como a gente falou na última semana, hoje a gente começa a falar a respeito dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma proposta que é da ONU, tal, e que seria a proposta de trabalho para esse semestre. Eu lembro que eu comentei com vocês que em um semestre um grupo do segundo semestre fez uma pesquisa em torno de possibilidades de reciclagem de materiais dentro da faculdade, quais seriam os meios possíveis para a realização dessa coleta seletiva, né, implantação de lixeiras, a colocação de placas informativas, de informativos dentro da faculdade, dentro da CM, uma proposta que estava em andamento junto à Secretaria-Geral, mas que, como tudo, acabou ficando congelada agora, né, nesse momento, né? Tem que aguardar agora ver o que vai acontecer no próximo semestre. No semestre passado, o pessoal do segundo semestre, eles procuraram trabalhar em torno desses 17 objetivos, né? Então o trabalho deles foi analisar esses 17 objetivos para a sustentabilidade, mas pensando no que seria esses 17 objetivos dentro da CM Sorocaba, como que surgem esses 17 objetivos, o que acaba sendo contemplado, o que não acaba sendo contemplado pela ACM no que diz respeito a eles. E daí para vocês seria o mais legal, que eu acho, que era a questão da produção dos vídeos em torno desses 17 objetivos, né? E aí então cada grupo lá, acho que eram duplas, né, iria trabalhar em torno de um objetivo específico e a partir desse objetivo traçar, né, desenvolver um vídeo curto sobre eles para que servisse também como forma de orientação. Eu não sei se vocês chegaram a ver na televisão, acho que na Globo principalmente, eles têm feito algumas chamadas bem rapidinhas e curtas, né? Assim, não tem um horário específico a respeito desses 17 objetivos e seria mais ou menos a proposta nossa, de vídeos curtos, de poucos minutos, né? Para que vocês exercitassem esse processo de criatividade, para que vocês entendessem diferentes formas de você explicar alguma coisa que não seja apenas pela linguagem falada, né, pela parte oral, já que os vídeos não poderiam ter áudio, né, era só imagens, né, e palavras. Só que daí no fim tudo foi por água abaixo porque tivemos que interromper o nosso semestre na maneira como ele estava planejado, né, com a parte presencial e apresentação de trabalho. E devido a isso, nada mais correto, nada mais justo do que dar sequência no conteúdo, no planejamento. Só que ao invés de vocês desenvolverem o trabalho, esse trabalho passou para mim, que é o de explicar para vocês daí o que seriam esses 17 objetivos, qual que foi a ideia da ONU na hora que ela propôs esses 17 objetivos. E a gente vai ter que fazer um exercício hoje que acaba sendo um tanto quanto interessante. Por quê? Eu apresento a proposta da ONU, né? E assim, acho que a gente vai pegar as próximas 2, 3 semanas falando deles, porque como são 17, não dá para falar os 17 hoje, né? Falar 17 objetivos em 1 hora, com tudo aquilo que cada um contempla, acaba sendo muita coisa para pouco tempo, né? Então a ideia é fazer 1 hora de aula, porque eu tenho aula ainda hoje, né? De treinamento, depois do intervalo, 9h20, né? Só para um fato curioso, na semana passada eu consegui entrar em sala errada de aula,
né? Era para ter aberto a aula de treinamento, e eu abri uma aula de fundamentos do exercício, que é do pessoal do quarto semestre, e aí o pessoal entrou em desespero, porque eles já estavam tendo aula com o Paiva, e daí eu mando o convite e falo, tô esperando, aí o povo entrou em desespero, daí que eu lembrei que eu abri a aula errada, e o pessoal de treinamento esperando a aula e preocupado, pô, será que não vai ter nada? Mas dessa vez eu acerto, hoje eu acerto, né? Então, a gente vai apresentar cada um desses objetivos e assim, ao final de cada um deles, o que é preciso que a gente faça daí, aí eu dependo da colaboração de vocês. A questão dos comentários, né? Os comentários por quê? Porque a hora que a ONU traz uma proposta, ela não pensa no particular, ela pensa, como o próprio nome dela diz, Organização das Nações Unidas, ela pensa no sentido global, no sentido de todo o planeta, certo? Mas é complicado, por exemplo, de você analisar diferentes realidades regionais que possam surgir diante disso que é esses objetivos. Oh, que bom, deu pau aqui no Media Player. Então, é preciso que no final dessa apresentação, vocês meio que, junto comigo, a gente pense em algumas coisas de como que isso que ela propõe de maneira global, ela se encaixa no regional. Será que realmente se encaixa dentro daquilo que é a realidade nacional, a realidade estadual, a realidade de cada cidade aí, de onde vocês moram? Então, só para a gente entender, da onde que surgiu esses 17 objetivos? Foi feita uma reunião em 2015 a respeito de sustentabilidade na ONU. Então estavam presentes 150 países, 150 líderes mundiais lá em Nova York, na sede da ONU, e eles decidiram implementar 17 objetivos, né, que esses países que assinaram esse acordo, esses 150 países, assinaram esse acordo para que eles sejam, para que eles tentem ser alcançados, para que eles sejam atingidos até 2030. Então, já se passaram 5 anos praticamente da assinatura desses objetivos aí, e tem até 2030 para cada um desses países procurar alcançar. Quando a gente fala que os 150 países assinaram, será que todos os países concordaram? A ONU ela tem 193 países integrantes dela. Então, se 150 países assinaram, nós temos aí 43 países que ficaram de fora desse acordo, né? Não é uma coisa que é uma obrigação, mas é um acordo que eles realizaram e que eles procuram tentar atingir, metas que eles procuram tentar atingir. Então, eu vou passar um vídeo pequenininho que procura mais ou menos ilustrar qual que é a ideia desses objetivos. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o som que eu projeto, mas ele tem legenda, então dá para ir pela legenda ter uma ideia mais ou menos qual que é a mensagem que está tentando passar, beleza? Só que ele travou. Vamos tentar mais uma vez aqui. O Media Player não está afim de trabalhar hoje não. Agora vai ter que ser pelo outro. Tcharam. Ah.
Conseguiram assistir o vídeo? Assim, não sei se deu para ouvir o som ou só pelas imagens e pela legenda deu para entender um pouquinho dele? Meu vídeo ficou travando um pouco. Mas aí eu pesquisei aqui também. O meu deu pra ver certinho, professor. A internet da Sabrina aí é ruim. Tá falhada. Tá bugada. Deixa eu só fazer um negócio aqui. De como eu fiz o download desse vídeo, eu não tenho o link dele do YouTube. O duro é achar ele. Acho que é. Eu achei, professor. É esse aqui. Peraí. Esse aqui. Tá aí o link dele. Beleza? Aí você pode copiar depois, assistir de novo com calma, né? Peraí que tem gente que falou que não recebeu o convite aqui. Esse convite da aula aqui porque tá sendo um caos pra mim. Tem gente que recebe, tem gente que não recebe. Deixa eu só aceitar. Vocês têm mandado pelo WhatsApp esse link quando... É mandado toda vez, Kleber. É que eu acho que a menina aqui, acho que ela não tá no grupo. É que não tem o nome Quem é? Então, né, vocês... é o Neto, de transferência. Um que senta no fundo. Não sei se vocês vão... Deixa eu só mandar esse convite para ele aqui. Daí a gente já volta no ritmo, no embalo. Beleza? Bom, então a gente teve aí o vídeo aí, o link foi mandado para vocês bonitinho. E aí, quem quiser depois assiste ele com calma. E assim, eu me baseei muito na apresentação que eu vou mostrar para vocês nos vídeos que eles têm. Então, não a ONU, mas principalmente o IBGE. Então, toda a apresentação que eu vou mostrar para vocês agora, ela foi baseada no que está na página do YouTube do IBGE. Né? Então, aqui eu coloco a imagem só, mas no IBGE você vai ter o vídeo também passando. São vídeos curtos de 3 minutos que falam de cada um desses objetivos, e é em cima desses vídeos que a gente vai fazer a nossa discussão, né? Então a gente vai ter lá do 1 até 17, hoje a tentativa é a gente conseguir chegar até o objetivo 5, se tudo der certo, né? Mas
Caso a gente veja que o tempo não vai ser suficiente, a gente vai estendendo, não tem problema. Tempo que não falta pra gente, né? A gente consegue aí mais 2, 3 dias de aula sem problema nenhum, né? A gente tava conversando outro dia, tava eu e a Iris falando a respeito do término do semestre, todo aquele problema que existe em torno do fechamento, vai continuar EAD, não vai continuar online, vai ter as lives, não vai ter as lives, vai voltar presencial, e eu creio que o semestre inteiro vai terminar nesse sistema live, né, da gente conversando só via computador. Ela falou, porque são... E ela chutou lá uma quantidade, ela falou uma quantidade X de aulas. São 4, 5 aulas que ficam faltando para completar as 20 aulas do semestre, né? Eu falei, sim, mas dessas 20 aulas do semestre, pelo menos 3 são de avaliação, né? Avaliação 1, avaliação 2 e sub. Então ficam faltando 2 aulas. Como a gente não vai ter essas avaliações da mesma forma que é do presencial, a gente acaba tendo um tempo um pouquinho maior para aula, né? Eu estava conversando com o Neto, que acabou de entrar na aula ontem, a respeito desse negócio da avaliação. Eu creio que até o final desse mês eu já consiga ter alguma coisa para mandar para vocês nesse sentido de avaliação, mas com o propósito de que não vai ter um tempo curto para resolução das questões, vocês vão ter um tempo mais longo para pesquisa, para desenvolvimento daquilo que vai estar sendo pedido ali, e depois para a gente também conversar a respeito daquilo que foi proposto, né? Então, a avaliação ela vai existir, não fiquem preocupados com isso, mas vai ser um formato novo, um formato diferente, um teste que a gente vai realizar e que, se dependendo como for, a gente vai acabar implementando para o restante do curso. Pelo menos eu é capaz de fazer isso. Beleza? Então a gente vai no nosso primeiro objetivo, nosso primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o proposto pela ONU, que é a questão da erradicação da pobreza, né? E aí, o vídeo do IBGE ela traz um dado assim, muito, ao mesmo tempo que é interessante, ele acaba sendo um tanto quanto assustador, né? Não sei se vocês já viram, eu acho que eu não cheguei a passar para vocês no começo do semestre, mas normalmente eu passava um vídeo no começo do semestre que falava a respeito da diversidade que existe no mundo, né? Que o mundo atingiu a marca de 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de habitantes é gente pra caramba, né? É muita gente, né? E assim, são 7 bilhões de pessoas que precisam de alimentação, que precisam de um teto, que precisam de uma série de coisas para sobreviver, e dentro dessas coisas para sobreviver, você vai ver que nem tudo lá é possível de você adquirir de maneira gratuita, né? Então, boa parte daquilo que nós precisamos para sobreviver, ela acaba sendo paga, né? Tenta imaginar. Hoje, se você for ver, a única coisa que por enquanto a gente não está pagando para fazer é respirar, né? Logo, até para respirar a gente vai ter que pagar, e aí o negócio começa a ficar complicado. E nessa questão da necessidade do dinheiro, nessa necessidade de você comprar as coisas, porque na antiguidade você fazia permuta, então eu criava galinha, a Sabrina criava cavalo, eu precisava de um cavalo para me locomover, perguntava para ela, tá, viu, quantas galinhas você quer para me dar um cavalo? Ela falava, preciso de 50 galinhas, eu dava 50 galinhas para ela, ela me dava um cavalo, o que ela ia fazer com as galinhas não me interessava, mas eu ia usar o cavalo, né? E aí ia tendo essas trocas até que você criou a questão do dinheiro como meio de facilitação de trocas. Então, a hora que eu pergunto para a Sabina, quanto que é o cavalo, ela fala, o cavalo custa tanto. Eu vou lá, dou o dinheiro para ela e ela me dá o cavalo e eu continuo com galinhas. Ou eu vendo as minhas galinhas para daí conseguir o dinheiro. Então, isso acaba sendo mais ou menos o que acontece hoje, né? Só que dentro desses 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, o que acaba acontecendo, o que acaba sendo louco, né? Você vai ter de 7 bilhões, 3 bilhões de pessoas que sobrevivem com 2 dólares e 50, né? 2 dólares e 50 nessa cotação que eles fazem aí, do dólar a 3,70 daria R$9 por dia. Hoje daria um pouquinho mais, né? Porque o dólar está mais caro, né? Se a gente for pegar aí 2 dólares e 50 vezes 5 já daria R$12 mais ou menos
para essa pessoa aí, mas são 3 bilhões de pessoas que vão sobreviver aí com R$ 10. O que você consegue fazer com R$ 10? Pergunto para vocês, isso por mês, né? O que vocês fariam com R$ 10 se eu chegasse para vocês hoje, colocasse vocês na rua e te desse R$ 10? Falei, isso aqui é o que vocês têm para passar um mês, né? Eu acho que a maioria ia sentar e chorar, porque não dá para se fazer muita coisa pensando no estilo de vida que nós temos hoje, né? E aí esse acaba sendo a realidade de 3 bilhões de pessoas. Mas aí você vai ter ainda uma outra parcela da população mundial, ou seja, 1,3 bilhões de pessoas que sobrevivem com $1,50. Né? $1,50 vai dar ali hoje o que? R$ 7, R$ 6 mais ou menos. Né? Imagine, você não tem 10, você tem menos. Eu tiro um pouco mais de você e vou te dar menos ainda. Se você fazer a conta aí, são 4,3 bilhões de pessoas nessa situação, que é entendida como sendo uma faixa de extrema pobreza, ou seja, de 7 bilhões, mais metade da população, um pouco mais da metade da população mundial vive numa faixa de extrema pobreza. Então isso é um dado preocupante. Então isso é uma coisa que acaba despertando principalmente a atenção da Organização das Nações Unidas a esse respeito. E depois a gente vai pensar na análise de tudo isso. Então você vai ter aí esse número que diminuiu em relação ao que era lá na década de 90, né? Então você vai ver que a questão da pobreza, ela vai ter uma relação de quase a cada 5 pessoas em países em desenvolvimento, né, vivem em situações de extrema pobreza. Pode ser que para muitos essa não seja uma realidade, né? Nós estamos na faculdade e tal, mas é importante que a gente muitas vezes tenha conhecimento dessas coisas para pensar, né, nessa questão do sentido macro que eu vivo falando para vocês, nesse sentido planetário de como que acontecem as coisas. Muitas vezes dentro da educação física a gente fica muito fechado naquele mundo do movimento, do exercício, de como a gente pode trazer melhorias relacionadas aos aspectos físicos, mas a gente vai ter aí mais da metade da população mundial tendo dificuldades com relação à sobrevivência, né? Então a gente vai ver que o público que a gente trabalha acaba sendo um público seleto e que tem muitos privilégios, né? Só para você ter uma ideia, uma em cada 4 crianças abaixo de 5 anos não consegue atingir a altura ideal para a idade. E por que ela não acaba atingindo essa altura ideal para a idade? Porque ela precisa se alimentar para crescer. Se ela vive numa situação de extrema pobreza, ou seja, ela não tem condições de ter nutrientes suficientes que garantam para ela o desenvolvimento físico, o desenvolvimento biológico ideal para ela, né? A gente pega, por exemplo, aqui no Brasil, a gente entende o Brasil como um país em desenvolvimento, mas a gente vê, por exemplo, dentro do nosso país uma diferença que existe muito grande e que está aumentando cada vez mais entre os mais ricos e os mais pobres. Mas quando a gente vai lá para fora, a gente vê, por exemplo, aí no slide falando do sul da Ásia e a África subsaariana, ou seja, que fica abaixo ali do deserto do Saara, onde você encontra os países mais pobres do mundo, né? Você vai ver que o desenvolvimento lá não chegou, né? E ele não chegou por que será? Será que é falta de interesse ou porque você tem outros que estão ganhando dinheiro em torno da pobreza daqueles que vivem lá, né? Então, a hora que a gente começa a fazer essas contas, a gente tem que ter uma clareza bem clara das desigualdades que vão existir. Essa quarentena, ela fez com que houvesse um choque de realidade, pelo menos para mim foi um choque de realidade que me assustou muito, né?
Porque aí você pega, por exemplo, no dado da Unicef, dizendo que 15% das pessoas no mundo vivem em lugares que não há eletricidade, ou seja, 1 bilhão de pessoas que não conseguem ter eletricidade nem suas residências, né? E aí o que eu falo, por que eu teve esse choque na questão da quarentena? Porque quando falou, não, porque a gente vai partir para as aulas EAD e para as lives, né, para esse ensino remoto, eu falei, tranquilo, né, você tem aí a faculdade, a gente anda pelo saguão, todo mundo tem celular, né, então não vai ser dificuldade nenhuma para o pessoal fazer isso. Você tem celular e tem computador em casa, né? Mas aí qual que foi o choque? Que não é todo mundo que tem computador em casa, a maioria acaba tendo celular, mas não é todo mundo que tem celular, que tem um pacote de dados que permita ele ter acesso à internet. Ou seja, a gente acaba vendo na faculdade, no universo, por exemplo, de 600 alunos, em que todos têm eletricidade, mas quando há necessidade, por exemplo, de nós trabalharmos de maneira virtual, de maneira remota, dessa parcela de 600 alunos, isso já cai para uma parcela um pouco menor, que consegue ter uma qualidade de internet, ou que consegue ter um sinal de internet, ou que consegue ter um pacote de dados no celular que permita ele ter acesso à internet para daí fazer as aulas. Tanto que a gente teve uma reunião, uma conversa com o Massari, né, eu não sei precisar para você quantos alunos, mas foi uma quantidade considerável de alunos que passaram pela faculdade para pegar as matérias, tanto da saga quanto da área do aluno que os professores disponibilizam para vocês impressa, para eles poderem estudar em casa. Então, para a gente ver mais ou menos o que acaba surgindo, né? Então, e isso vai mais longe ainda, a gente está pensando na questão da faculdade. Agora, se você olhar, por exemplo, a questão do ensino básico, isso acaba sendo N vezes mais complexo ainda, né? Porque você vai ter casos, por exemplo, em que a criança não tem acesso a um celular, não tem acesso a um computador, não tem acesso à internet, né? E aí a Secretaria de Educação fala, não, porque as aulas vão ser todas disponibilizadas a partir de um aplicativo que você faz o download dele, e aí você faz os exercícios e as aulas pela internet. Fácil, né? Vai ser bem tranquilo. Então a gente vai ver na hora que a gente for falar da questão da educação, que se ela já estava desigual, ela vai acabar aumentando ainda mais. Então, a gente acaba percebendo nessa questão da pobreza a formação de dois hemisférios que vão ficando cada vez mais distantes um do outro. Enquanto a gente chegou a discutir isso aqui na faculdade, determinadas regiões em que a maior preocupação acaba sendo a obesidade e todos os problemas advindos dela, você vai ter outras regiões que estão reclamando, que têm problemas, que têm dificuldades com a relação à carência de alimentos, a carência de água, né? Enquanto você vai ver determinadas regiões que existe uma abundância muito grande na oferta de alimentos, você vai ter determinadas regiões que são completamente áridas e não têm condições nenhuma de produzir o mínimo sustento que é possível para aquela população. Hoje, por exemplo, a gente vai acabar vendo um consumismo desenfreado, né? O lançamento de produtos novos a cada mês, né? A cada semestre você tem lançamentos de celulares novos. Eu lembro que quando eu e Massari nós compramos o nosso primeiro notebook, a gente comprou o notebook, a gente saiu da loja e falou, nossa, a gente já comprou um notebook ultrapassado. Porque com certeza no mês seguinte já ia ser lançado um notebook melhor, mais eficiente, mais potente, e o nosso, que estava novo, também ia ser considerado ultrapassado. Então a gente vai ver, por exemplo, nessa fotinho aqui, a gente tem a entrada de uma loja da Apple, né? Lá nos Estados Unidos você vai ver pessoas dormindo na fila para conseguir comprar um novo iPhone, né? E que não é uma coisa barata, né? E que não vai trazer assim diferenças muito significativas para outros aparelhos que a pessoa já teve ou o outro aparelho que ela tem. Às vezes você pega essas mudanças que vai ter
de um produto para outro, uma mudança no design, uma melhora na câmera, que a olho nu, na hora que ela tira a foto, você não percebe diferença nenhuma, né? Então, você vai ver essa questão desse consumismo desenfreado e regiões que vivem nessa questão da pobreza, em que a pessoa praticamente acaba tendo que se virar o dia inteiro para conseguir o mínimo possível para ela conseguir comprar um alimento no final do dia. Enquanto a gente vai ter países, por exemplo, que gastam bilhões em equipamentos bélicos, né, para reforçar o exército, a marinha, a aeronáutica, você vai ter uma parcela muito pequena de capital, de investimento mesmo, nessa tentativa de diminuição da pobreza que existe, né? A hora que a gente tem hoje, por exemplo, essa questão da pandemia instalada, a gente vê alguns fatos que são um tanto quanto impressionantes, né? Porque agora surgiu, por exemplo, uma portaria, uma lei, né, dizendo que é obrigatório o uso de máscara por todas as pessoas quando na rua. Ou seja, se eu sair de casa agora e for ir na padaria aqui do lado para comprar pão, eu tenho que pôr máscara, porque senão eu vou ser multado. O Porto tá aí, em Porto Feliz já é assim, não é verdade, Porto? Sim, começou faz 2 semanas que já é isso. Saiu na rua sem máscara, 50 na conta dos policial. 50 nas contas do policial, não, na conta da prefeitura, né? Né? O dinheiro não vai pro cara da polícia, pô. Né? Pelo menos não pode, né? E aí o seguinte, é fácil comprar máscara? Não tem máscara para vender, né? Ah, mas faça sua própria máscara. Não é todo mundo que consegue ter, né, a habilidade ou condições de fazer a sua máscara. Ah, mas entra no tutorial do YouTube que ele mostra para você como é que faz. A gente acabou de discutir que tem gente que não tem acesso à internet, não tem celular, não tem isso, não tem aquilo. Né? Como é que ele vai ver o tutorial do YouTube para fazer uma máscara para ela? E muito menos ter os R$50 para pagar. Então a gente acaba vendo que muitas vezes são tomadas decisões sem analisar o contexto da onde está sendo inserido, né? Então você vai ver determinados países, por exemplo, em que a obrigatoriedade de máscara foi implantada, mas no mesmo momento que foi implantada essa obrigatoriedade, o próprio governo, as próprias prefeituras criaram um sistema de distribuição de máscara em pontos estratégicos para que todos tivessem pelo menos uma máscara, né? E como utilizar. Então, não adianta só obrigar a usar se a pessoa não sabe como que aquilo vai ser utilizado, como que você deve fazer a higienização, como que você deve utilizar ela, como que você coloca, como que você tira, né? Então, isso acaba sendo uma coisa muito complexa, né? E principalmente, o que vai acabar acontecendo com esse Covid, e já está acontecendo, principalmente aqui no estado de São Paulo, a hora que ele chegou nas regiões mais pobres, você tem um aumento no número de mortes. Por quê? Porque você vai estar associado à dificuldade no acesso a uma rede de saúde eficiente, ligada também a essa baixa condição que existe de vida dentro do ambiente que ela está inserido, que são as comunidades, né, para falar o português mais correto, dentro das favelas. Então, esse acaba sendo o problema. Então, a ONU fala que para a gente conseguir acabar com a pobreza, é preciso que a gente crie uma proteção social adequada, né? O maior acesso às comunidades, né, o acesso a essas comunidades mais pobres, a serviços básicos. Então, o que seria essa proteção social adequada e esses serviços básicos sendo acessíveis também aos mais pobres? Aquilo que a gente discutiu lá no começo do semestre, as questões de água, o saneamento básico, água, esgoto, né, você ter a água potável na torneira, você ter a coleta de esgoto, você ter esse tratamento desse esgoto que vai ser lançado dos mananciais,
você ter asfalto, você ter o direito à propriedade no que diz respeito a uma propriedade em que haja a possibilidade de você viver de maneira digna, não uma casa feita de restos de madeira e telhas e meio que equilibrando uma coisa em cima da outra. E a hora que ela fala estímulo ao consumo de produtos locais, como é que eu vou estimular o produto, a compra do produto local, se nem dinheiro a pessoa acaba tendo, né? Queria saber de vocês, o que mais vocês poderiam complementar aí, muitas vezes lançar uma crítica em torno desse primeiro objetivo, que fala da questão da erradicação da pobreza. A Alissa colocou aqui que fecharam as lojas de tecido. Realmente, vamos ter que começar a pegar a cortina da casa agora para fazer máscara. Na casa que tem cortina, né? Qual que acaba sendo, um elo fraco dessa ideia que gira em torno dessa questão do acabar com a pobreza e que hoje no Brasil está muito forte, né? Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Mas isso é impossível para o brasileiro. É aí que tá. Aí a gente entra no paradigma, né? A gente não muda porque a classe política não ajuda. Mas a classe política não ajuda porque é difícil mudar, né? Então a gente fica num processo que a gente fica sempre rodando em círculos, né? A gente vê aí, por exemplo, o governo federal, cuja principal proposta dele era fazer diferente, né? E ele está fazendo diferente mesmo, né? Mas não sei se é da melhor maneira que poderia ser feito diferente, né? Eu acho que poderia ter sido feito diferente, mas de uma outra forma, né? Não da como está sendo encaminhada as coisas, né? E aí que entra o segundo problema, né? A questão da educação. A gente vai discutir a questão da educação, né? O conhecimento, né? Por isso que a gente coloca esse tipo de aula dentro da educação física, porque a gente sempre falou que nós somos responsáveis por desenvolver determinados aspectos no nosso aluno que deve ir além do aspecto físico, né? Porque a partir do momento que dentro da educação física nós temos o contato com pessoas, nós somos responsáveis muitas vezes pela formação de opinião, né? Então eu creio que uma das melhores maneiras de a gente conseguir começar a trabalhar essa questão da tentativa de se erradicar ou de diminuir as diferenças que existem dentro da sociedade é principalmente a partir desse aspecto, nessa questão da formação de opinião, né? Uma coisa que é um tanto quanto interessante, precisou surgir um problema de escala mundial, por exemplo, para que houvesse determinadas mobilizações em torno de ajudar aqueles que têm maior dificuldade em conseguir as coisas, né? Um exemplo disso, a gente pega as lives que têm acontecido e que em todas as lives está havendo arrecadação, seja de fundos, seja de mantimento, seja de qualquer outro tipo de coisa que é necessário e que vai garantir, por exemplo, o auxílio àqueles que não têm condições de conseguir, nesse momento, aquilo que é necessário para a sobrevivência. Mas por que sempre precisa ter uma tragédia, sempre precisa ter alguma coisa para as pessoas se mexerem, né? A gente vai ver, por exemplo, essa questão, principalmente do brasileiro, ele ser muito acomodado com tudo, ele não se sente incomodado com as coisas porque ele se acomoda muito fácil, né?
Se você for ver a quantidade de tragédias que já tiveram no Brasil, que causou uma comoção mensal, né? Por que eu falo que é uma comoção mensal? Porque ela tem prazo de validade, né? Ela tem o desastre, dura 30 dias, daí todo mundo já esquece. Então você teve lá os rompimentos de barragem, as enchentes que ocorrem todos os anos entre dezembro, janeiro e fevereiro, né? Essas enchentes elas já são seculares, tanto no estado de São Paulo, tanto no Rio de Janeiro, na região sudeste, e assim, nunca foi feito nada. Por quê? Porque vai acontecer mesmo, né? E aí cai a casa da pessoa lá no morro, a primeira coisa que a pessoa que está sentada no sofá olha e fala também, olha onde vai morar. Ela vai morar lá porque é o único lugar que apareceu para ela morar, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da erradicação da pobreza, né, de você tentar acabar com a pobreza em todos os lugares, de todas as formas, aí que é essa proposta, esse objetivo, a gente vê que eles já começam com uma ideia que, dependendo do contexto, dependendo da onde está sendo implantada essa proposta, a gente vai ver que acaba sendo muito difícil, né? Se a gente pensar na realidade nacional aqui, quando a gente fala de conscientização política, então a primeira coisa que a gente ouve é falar, mas isso aí é impossível, não tem condições. Eu estava conversando com o meu amigo lá de Taiwan essa semana e perguntando para ele, pô, e aí, como é que tá a questão do Covid-19 aí em Taiwan, né? E Taiwan ela tem sido país referência na prevenção. Por mais que a impressão que eu tive quando eu fui lá, que era um país assim, meio louco, né, em que você tem muito verde, mas ao mesmo tempo que você tem muito verde fora das cidades, dentro da cidade você não tem verde nenhum, um trânsito muito grande, principalmente de motos, né, de scooters, muito pó, muita fumaça, muita poluição, e aquele povo todo mundo usando máscara. Ele fala, não, aqui Taiwan tá tranquilo, né? No Brasil hoje a gente chegou à marca de 7.000 e poucas mortes, acho. Deixa eu só confirmar esse número, né? Ela é 7.321 mortes no Brasil, né? Eu perguntei, e aí, como tá em Taiwan? Não, em Taiwan aqui a gente conseguiu conter até agora, só morreram 6. É claro que a gente não pode fazer uma comparação muito direta, porque Taiwan acaba sendo uma ilha, né? Ela é pequena, então a forma de você conseguir ter alguma coisa, por Taiwan ser uma ilha, acaba sendo mais fácil do que no Brasil, que é um país continental. Mas o que acaba sendo mais louco e mais interessante é que, como eles passaram já por um enfrentamento da SARS, que também é um tipo de Covid vírus, né, há alguns anos atrás, eles já tinham todos os protocolos já preparados. Então, na hora que surge o Covid-19, todo mundo já sabia da obrigatoriedade da utilização de máscaras, da necessidade do distanciamento social, né? E todas as medidas de precaução que são necessárias para que o vírus não se espalhe, né? Tanto que lá eles têm 6 mortes, pouquíssimos casos, e eles não pararam com nada. O comércio continua funcionando, continuam tendo aulas, o trabalho continua normal, ou seja, não houve interrupção nenhuma, né? Hoje aqui em Sorocaba, principalmente, qual que é a principal briga? Fazer com que haja o distanciamento social. Eu vou toda quarta-feira na padaria e todo sábado no supermercado, né? Nas primeiras semanas, por exemplo, que estava sendo apregoado esse distanciamento social, eu ia para a padaria, não tinha ninguém, eu ia no supermercado, estava tranquilo, eu comprava minhas coisas rapidinho e vim embora. Nessa última semana, no supermercado que eu fui, não tinha vaga no estacionamento, e na padaria tinha fila fora da padaria, porque não tinha como permitir a entrada de todo mundo que estava desejando entrar na padaria para fazer compra. Então, a gente acaba percebendo que a gente se espanta muito rápido, mas ao mesmo momento, conforme a gente vai percebendo, a gente vai ganhando uma certa falsa confiança e a gente começa a abusar. E é nesse momento de abuso que as coisas acontecem.
Não sei como vocês estão aí, ou como que está na cidade de vocês, mas pelo menos é isso que eu acabo observando no bairro que eu moro aqui. Não sei no bairro de vocês aí como é que tá. Como é que tá? No meu Eu bairro. acho, Ups, pera. Vai, eu Lívia. acho que no meu bairro sempre teve meio que lotado, assim, os supermercados. Não Eu assim, tenho uma resenha a cada esquina, velho. Parece Júlio, que eu vou colar aí no Júlio. Parece que a hora que falou fica dentro de casa, todo mundo resolveu sair. E quando todo mundo tinha que sair, todo mundo queria ficar dentro de casa. Então parece que o brasileiro ele gosta de fazer o contrário, né? Então, Ninguém manda no brasileiro, é tipo assim. É que supermercado é o único lugar que tem pra ir, né? Aí o pessoal, a única chance pra sair de casa tá indo pro mercado. Então, mas Gente, pior é que no bairro, porque tem um bar que tá aberto e a turma vai. Então, Só vai. é aí que está o X da questão. Quando eu falo a importância que existe da educação, do conhecimento, como é que a gente vai erradicar a pobreza se a gente não consegue ter educação e conhecimento suficientes para manter a nossa sobrevivência, né? Para a gente se prevenir de uma coisa que se mostrou mais complexa do que qualquer outra coisa. Eu não sei se vocês chegaram a ler, até então entendia-se que o vírus era uma síndrome respiratória. Então você pegava e dava como se fosse uma pneumonia, seu pulmão ia enchendo de fluido, de líquido, então por isso a necessidade de intubação. Mas que era muito grave, por exemplo, em pessoas que já tinham alguma comorbidade, ou seja, diabéticos, hipertensos, ou pessoas que já tinham doenças respiratórias. Mas agora novos estudos acabam comprovando que ela não é só uma doença que traz uma síndrome respiratória, ela também traz em determinados casos a questão da formação de trombos na corrente sanguínea da pessoa. O que é esse trombo? É um coágulo que se forma e que acaba entupindo o vaso. Então você está tendo, por exemplo, uma quantidade muito grande de casos de AVCs, por exemplo, em jovens que não tinham nenhuma comorbidade ou nenhum cenário que levasse a entender que ela poderia estar predisposta a ter esse tipo de acontecimento. Então você está vendo aquela ideia que se falou, mas o meu corpo atlético permite com que eu seja mais resistente, ela é papo furado, já é furada também, né? Se você tiver esse problema do trombo, você pode ser atleta e você morrer de um AVC, né? O AVE que falam agora, né? Acidente vascular encefálico. Então, essa questão da educação, do conhecimento, ela acaba sendo fundamental, seja para erradicar a pobreza, seja para garantir a nossa sobrevivência. Beleza, até aí? Tranquilo? Seja para votar no presidente bom, né? Isso, olha, Kleber, porque já é um problema histórico, né? E aí a gente vai entrar na questão da educação, né? É aí que tá, a gente vai... Eu vou pular todos os desafios aqui para a gente falar da educação, porque eu acho que a partir dela a gente consegue ter uma noção boa. A gente já pula o 2, o 3, depois a gente vai pro 2 e o 3, né? E por que eu falo dessa questão da educação? Porque eu vivo repetindo aqui em casa que eu tenho vontade de processar a escola que eu frequentei, né? Porque eu falo que a escola que eu frequentei, ela me ensinou muita coisa errada. E vocês, por exemplo, também teriam que ter o direito de processar a escola que vocês frequentaram, porque ela também deixou muitas lacunas, ela não conseguiu preparar vocês da maneira que seria necessária para a vida, né? E não para passar no vestibular ou para conseguir um emprego. Na verdade, é preparar você para a vida, né? Então a gente vai entender assim, nessa relação que o vídeo do IBGE fala que com uma melhor educação você consegue ter conhecimento sobre alimentação. Ao se alimentar melhor, você consegue ter uma noção melhor, ou seja, você tem consciência da importância que existe de você cuidar melhor da sua saúde. Com uma boa educação, você consegue uma melhor inserção no mercado de trabalho, né? Essa inserção no mercado de trabalho faz com que haja uma redução da pobreza a partir do momento que todos têm emprego, né? Ou seja, tem renda, e isso faz com que ocorra o crescimento econômico, né? Que tanto estava falando da importância que existe
desse crescimento econômico. Mas aí o que a gente acaba vendo na realidade? Né? 58 milhões de crianças não frequentam a escola. Tá, tudo bem, 58 milhões, um país que é gigantesco, é um número preocupante, mas o número mais preocupante está do lado, né? Que 250 milhões de crianças que estão na escola não têm condições de ler, escrever ou fazer contas básicas. Então entra naquela discussão que a gente teve lá atrás também no semestre, da questão do não é porque ela está na escola porque ela vai aprender. Né? Muitas vezes ela está na escola porque lá na escola ela vai ter merenda ou porque lá na escola ela vai ter abrigo, porque as condições que são dadas para ela aprender ou para o professor conseguir ensinar acabam sendo tão precárias que não condizem com aquilo que seria o ideal do ensino, né? Então, se a criança não sai com condições de ler, escrever e contar, quem dirá então ter conhecimentos sobre nutrição, ter conhecimentos sobre cuidados com a saúde, ter condições, por exemplo, de ao sair da escola conseguir ter um emprego digno para que ela consiga ter renda e aí diminuir a questão da pobreza e promover desenvolvimento econômico. Se você não sabe fazer escolhas para você, como é que você vai fazer escolhas daqueles que vão te representar num cenário em que eles tomam as decisões e que nós temos que obedecer às decisões que são tomadas, né? Porque são aqueles que criam as leis. Então é aí que acaba sendo o calcanhar de Aquiles de todo o processo. E assim, para a elite política do país, isso tá bom ou isso tá ruim? Para eles está ótimo, né? Porque eles vão se perpetuando, vão se perpetuando e vão se mantendo no poder, eles vão ficando cada vez ricos, mais ricos, e as diferenças vão cada vez mais sendo crescentes. Aí chega perto da eleição, o que acontece? Eles vêm, atendem às necessidades que determinada população tem ali, mas que são coisas também que possuem prazo de validade. Então ele atende aquilo que é de curto prazo e que logo se deteriora, mas que vai levar mais 4 anos para ele voltar atrás. Né? Não sei se nós teremos eleições municipais esse ano, né? Provavelmente sim, provavelmente não. Mas você vai começar a ver de novo um monte de gente andando pela rua, abraçando todo mundo, né? Quem que mora no Júlio? Eu. Então você vai ver um monte de nego passeando pelo Júlio de Mesquita, abraçando, indo em bar, indo no supermercado, falando que sabe os problemas do bairro e que vai ajudar a solucionar, né? E aí a população, pô, esse cara deve ser interessante, esse cara é bacana, vamos dar um jeito de ajudar ele. Aí o cara entra lá, o que ele faz pelo Júlio? Ele não faz nada, ele faz na hora que está perto da eleição de novo. E fala que foi uma briga e que ninguém queria deixar ele fazer nada, né? Então a gente entra de novo na questão do paradigma, né? E aí isso acaba sendo interessante, por quê? Porque eles conseguem manipular as pessoas. Eu falo que a gente é massa de manobra, né? É massa de manobra. Essa questão das igrejas, gente do céu, como é que pode a lavagem cerebral que fazem no povo? Eu não vou mais na igreja porque eu comecei a discordar do padre. Minha esposa mandava ficar quieto, né? O padre começava o sermão dele, eu falava, não, mas está errado isso que ele está falando. Ela me cutucava, fica quieto. Eu posso fazer uma pergunta? Ela falou, não, fica quieto. Eu falei, então não venho mais na igreja, né? Então eu parei de ir na igreja, né? Eu prefiro ficar em casa mesmo, né? Que acho que eu vou causar menos confusão, né? Você tem aí, por exemplo, o dado que o slide acaba apresentando, que crianças mais pobres são 4 vezes mais propensas a ficar fora da escola do que crianças ricas. É mais ou menos isso que acaba acontecendo. Vocês que estão na faculdade de educação física, vocês que estão na CM, muitos têm bolsa, muitos pagam a faculdade. Vocês podem se considerar privilegiados, aqueles que têm bolsa mais privilegiados ainda, aqueles que têm condições de pagar a faculdade mais ainda, né? Porque você vai ver que dentre aqueles alunos que nós temos na faculdade, existe uma parcela muito grande que não conseguem ter condições de ter bolsa. Eles acabam não tendo condições de ter bolsa porque simplesmente eles não têm como comprovar nada, né?
estava outro dia conversando, na verdade a assistente social da CM me convidou para ir numa entrevista com uma aluna em que a menina estava pleiteando a bolsa de estudo na faculdade e ela não poderia ser atendida sozinha pela assistente social, tem que ter uma testemunha. Eu fui lá de testemunha. E a coisa que mais me chocou é que a menina, a família, sabe aquela história, família desestruturada, pai mora não sei na onde, a mãe foi para não sei na onde, ela mora com os avós. A menina não tem documento de nada, né? Ela sabe quem é o pai e a mãe por foto. Então são situações assim que muitas vezes choca e é cada vez mais comum do que a gente imagina, né? E assim, o fato dela conseguir chegar na faculdade já acaba sendo assim considerado o feito familiar, né? Então, daqui da sala de aula, por exemplo, quem que é da família, por exemplo, a primeira pessoa que chegou na faculdade? Eu sou a segunda, professor. Segunda pessoa, né? Quem que é a primeira? A minha irmã fisioterapeuta esportiva em Sorocaba. Ah, você ficou com o vice, então. Né? A gente vai ver na sala de aula, na faculdade, um número grande de pessoas que é a primeira pessoa da família que conseguiu chegar no ensino superior. Né? Na minha casa foi assim, eu fui o primeiro que conseguiu chegar no ensino superior, né? Meus pais dispararam no que seria hoje o fundamental, eles não foram nem para o ensino médio, dispararam no ensino fundamental. Então, a hora que eu falo para eles que eu estou no doutorado, eles falam, tá, mas agora você vai poder receitar remédio? Eu falo, não é esse doutorado, pai, não é esse doutorado, mãe, é um doutorado que vai me ajudar a dar aula. Ah, então você não vai ser médico? Não vou ser médico, não, vou ser doutor em educação. Né? Ah, e serve para que isso? Eu falei, também até agora não sei para que serve, mas eu estou fazendo, a hora que terminar eu conto para vocês se vai servir para alguma coisa ou não. Né? Tá servindo para eu ser mais crítico em tudo aquilo que eu vejo, em tudo aquilo que eu leio, e isso eu procuro estar tentando, passando para vocês, né? A hora que a gente analisa, por exemplo, o cenário nacional, no que diz respeito à vida do professor, a gente vai ver que o professor ele ganha 51% a menos do que outros profissionais em nível superior. E assim, o que acaba sendo interessante nessa questão da pandemia agora? Que boa parte daquele trabalho que o professor desenvolvia em sala de aula com 30, com 40, ou às vezes você pega aí dentro da faculdade, lá, primeiro semestre com 60 alunos, no segundo com 30 e alguma coisa, quase 40 e por aí afora. É claro que vocês são adultos, mas os pais estão tendo que fazer com as crianças em casa. Então o pai está tendo que sentar com a criança, ver o que a professora mandou, assistir o vídeo e ajudar ela a resolver aquilo que está sendo proposto pelo professor para que ocorra o aprendizado. E eles estão entrando em desespero, por quê? Porque eles não são preparados para isso. Só que essas mesmas pessoas são aquelas muitas vezes que menosprezam o trabalho do professor e falam que a vida do professor é fácil. Né? Então, a ponto da gente ver, por exemplo, que o salário do professor é metade do que aquele que outros profissionais acabam ganhando fora, né? Do que uma pessoa que trabalha num banco ou numa empresa multinacional e por aí afora vai. Então, a gente vai ver que nessa questão da educação escolar, a gente vai ver que o buraco dentro do Brasil ele acaba sendo bem mais embaixo. Né? No último censo escolar, por exemplo, que foi feito em 2014, mostrou que tem muitas escolas, principalmente na zona rural, que não tem nem banheiro. Né? Ou seja, você tem lá 5% das escolas que não tem esgoto encanado. Né? Essas escolas não têm banheiro. Se a criança tem algum problema, precisa ir ao banheiro, é o famoso vai ali no matinho e já volta. Tem um caso um tanto quanto interessante, de uma escola rural, que um professor meu contou, que a professora estava indignada na sala de aula, porque era uma região próxima a uma reserva indígena, e dentro da turma dela existiam alguns indígenas que faziam aula também.
E ela falava que o indígena ele era indisciplinado, que o indígena não tinha condições de aprender, que é difícil de você educar o indígena. E aí questionaram ela, por quê? Porque principalmente, dependendo do dia, quando eles vêm para a aula, se o dia está encoberto, eles ficam assistindo aula. Mas se a qualquer momento abre o sol, eles saem da aula e eles vão nadar no rio. E por que o indígena vai nadar no rio? Porque é a natureza dele, ele não está preparado para ficar dentro de uma sala de aula fechado, sentado numa carteira ouvindo uma pessoa falar. Né? A forma como é o ensino nosso, ele vai ter que ser modificado daqui para frente. Né? Essa ideia, por exemplo, de vocês ficarem sentados em carteira, ela já é muito ultrapassada, ela é medieval, né? Ela já devia ter sido modificada, só que até então não se houve boa vontade e nem motivos para que isso fosse modificado. E agora surgiu. Então, pode ser que por exemplo, para os próximos semestres, vocês tenham que ir menos vezes para a faculdade para ter aulas presenciais, né? E algumas aulas vocês façam realmente na casa de vocês. Então pode ser que, por exemplo, no próximo semestre, né, vocês vão para o terceiro, mas a turma do primeiro que está vindo para o segundo, o que vai acontecer? Qualidade de vida vai ser nesse mesmo formato, né? Eles cada um na sua casa e eu na minha casa, e aqueles que não têm computador, aí sim vão na faculdade para usar o laboratório da faculdade, né? Para assistir a aula no horário que está sendo marcado. Eu não sei o que vocês acham, seria uma alternativa interessante, por exemplo, aulas teóricas serem online? Eu prefiro as aulas presenciais. Mas nós estamos presencial. Eu só não estou te vendo porque você não ligou a câmera. Mas eu gosto do calor humano. É mais divertido, tem mais participação, o professor consegue olhar para o aluno. Você não acha que as pessoas participam mais nas aulas presenciais? Eu não olho para vocês porque vocês desligam a câmera. Não, mas é até por isso, Kleber. Antes da gente chegar na faculdade, tem todo o processo até pra gente acordar, né? Pra ficar mais desperto na aula. Mas assim, por exemplo, ao invés de ser 7h30 a aula, ela vai poder ser às 9h. Né? Mas daí a gente vai dormir até 8h55, então vai acabar perdendo todo o processo que tem para acordar, se espreguiçar, tomar o café, ir para a faculdade. Então o problema não é a aula. Aí volta lá naquela aula lá, numa das primeiras aulas de qualidade de vida, da rotina. A gente nunca vai conseguir ter uma rotina. Exatamente, a gente vai ficar vagabundo, professor. Essa questão da rotina, ela acabou sendo interessante porque essa semana eu estava vendo algumas coisas no Instagram e teve uma que me chamou muita atenção e eu vou dar aula para ela daqui a pouco. A menina, ela estava indo, não sei para aula de quem que era, que ela ia fazer no computador, mas ela pôs o uniforme. Né? Ela postou a foto dela no uniforme, indo para a faculdade, né? E ela sentada no computador dela. Porque é aí que eu falo na questão da quebra de paradigmas e da modificação de padrões de comportamento, né? De você se estabelecer dentro de uma nova realidade, dentro de uma nova rotina que vai surgir para você e de uma nova responsabilidade. Né? Eu acho que aí que acaba sendo o legal do negócio, né? Porque tem, por exemplo, essa frase do Paulo Freire: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela a sociedade também não vai mudar. Então, quando a gente pensa nessa questão da importância que ela vai ter, a gente vai ver que em determinados momentos nós temos que nos transformar também, né? E toda vez que a gente procura se transformar, a gente vai procurar se modificar, atingindo um novo patamar, atingindo um nível diferente daquele na qual nós nos encontrávamos, né? Então eu acho que essa a questão desse isolamento, né? Desse afastamento preventivo que acaba tendo, ele vai ser importante para isso, para nós nos repensarmos enquanto pessoas. Né? O que eu tiro de positivo de tudo isso? Não tem o calor humano, não tem o encontro, não tem a questão da cobrança, né? Não está tendo cobrança agora porque a gente entende que não é o momento de cobrar vocês, né?
mas pode ser que chegue um ponto, né, não digo que vai ser nesse semestre, mas principalmente a hora que tudo já tiver um pouco mais estabilizado, o risco, por exemplo, de se contaminar, ele tiver quase zero, vai chegar um momento dentro do ensino, se ele for presencial ou se ele for online, que essa cobrança vai existir. Muitas vezes dentro do presencial mesmo eu cobrava vocês não davam bola? Quantas semanas foram que eu falei, vocês leram o texto, a turma chegava e falava, eu não li, eram muitas páginas, não deu, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nessa questão que a gente falou dos dois tópicos hoje, que é a erradicação da pobreza e essa questão da educação, de você permitir a existência numa educação de qualidade, eu acho que é um trabalho de ambas as partes, né? Tanto do professor, tanto da instituição de ensino, como do aluno também em se cobrar e procurar também se enquadrar dentro daquilo que é importante para ele se desenvolver, entendeu? Para que a gente consiga atingir tudo aquilo que nós pretendemos enquanto pessoas. E a partir disso a gente conseguir fazer com que o mundo consiga ser melhor para se viver, né? Se a gente não conseguir mudar o mundo, mas pelo menos a gente consegue mudar a realidade na qual nós estamos inseridos. Beleza, povo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que vocês têm aula com o Paulo Borges daqui a pouco, mas eu estou ainda correndo um pedacinho de intervalo de vocês, porque a aula é 9h20, né? Alguma coisa a mais para complementar? Não? Por aqui não, professor. Obrigada. Beleza, então. Então, só desejar para vocês então uma boa semana, se cuidem, lavem as mãos, usem máscaras, permaneçam em casa, não fiquem andando, não vão para o bar da esquina, Tabita, não fiquem indo em supermercados lotados, né? Eu me recuso a entrar em lugares que estão muito lotados, porque eu acho que é um comportamento que não é muito recomendado hoje em dia, você entrar em lugares que estão muito aglomerados. Uma boa semana para vocês. E até a próxima semana, beleza? Abraço, até mais. Até mais, professor. Tchau, tchau.